Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Um espaço nessa semana para refletir, entender e aprofundar temas que movem o mundo com especialistas convidados. Os números assustam. A obesidade infantil atinge 1 em cada 3 crianças no Brasil. Um problema silencioso que começa cedo e pode nos acompanhar durante toda a vida. Má alimentação, sedentarismo e falta de políticas públicas eficazes são alguns dos fatores que alimentam essa crise na saúde. Por isso, hoje, para entendermos como minimizar esse problema, nós vamos conversar com a nutricionista e mestre em hepatologia, Letícia Eifler, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo bem, eu agradeço o convite e importantíssimo tratarmos sobre a alimentação, sobre a saúde na infância, que é o que vai ser um determinante da saúde do adulto. A gente percebe vários reflexos, né, doutora? Inclusive, a gente conversava aqui em off sobre o contexto da obesidade, porque embora seja um problema atual que a gente vem discutindo, é algo que começa muito antes da gente estar aqui na Terra, né, doutora? Conta pra gente o que é a obesidade, como é que ela se inclui nesse contexto, porque hoje em dia a gente vê cada vez mais problemas enfrentando esse problema. E o que tu trouxe, né, esse dado, ele é impactante. Se nós pensarmos que 1 em cada 3 crianças vai ter obesidade, ou seja, 20% de peso além daquilo que ela deveria ter, a gente vai ficar se questionando de onde vem, né, esse sobrepeso da criança, que vai ao longo da sua vida. Hoje em dia, a obesidade ela não é considerada uma doença, ela não tem um CID, mas ela é um fator de risco. Então, ela é um fator de risco dentro dos CIDs para outras doenças. E o que acontece, né? Como eu te disse antes de começarmos a gravar, a obesidade, ela vem, uma das causas preponderantes é a transição nutricional que vem acontecendo desde a era industrial, quando a mulher entrou no mercado de trabalho. Ou seja, até então, as mulheres cozinhavam, os homens trabalhavam fora e as famílias vinham sendo cuidadas por essa mulher que fazia o seu café da manhã, o seu lanche da manhã, o almoço. Então, o famoso comer de 3 em 3 horas vem daí. O desjejum, o lanche, enfim, ao longo do dia. O que acontece hoje? Hoje nós vemos as famílias predominantemente consumindo alimentos ultraprocessados, usando o delivery o tempo inteiro. E antigamente a gente dizia teleentrega, hoje a gente nem liga mais, a gente só pega o telefone e pede pelo aplicativo. Então, essa transição nutricional, o que acontece? É uma transição nutricional, demográfica, onde as pessoas saíram do interior e veio morar na capital, e isso muda a maneira de se alimentar, muda o timing dessas pessoas, porque eu não tenho tempo. Será que eu não tenho tempo? Né? Então, se a gente for pensar que 1 hora de atividade física e 1 hora para elaborar a tua alimentação da noite e do outro dia, os marmiteiros, né, que hoje em dia estão na moda, a gente não vai gastar tanto tempo assim. E a criança precisa de comida pouco processada. Então, essa é a base. Antigamente muito se falava na marmita, né, doutora? Tinha gente que tinha vergonha de levar. Eu lembro que eu tinha vergonha de levar lancheira, às vezes, se eu tinha que almoçar na escola, algo assim. Hoje em dia é quase que um artigo de luxo, né? Tu poder cuidar, controlar a tua alimentação. Muitas pessoas dedicam daqui a pouco ali 3 horinhas do seu tempo, no domingo, no sábado, para cozinhar, né, a alimentação da semana. Então a gente percebe que alguns hábitos vão se mudando também, né? E um dos hábitos que mudou muito, e nós podemos, assim... quem aqui não tem um celular? Né? Quantas horas por dia nós ficamos nas telas? Então, se a gente ficar 1 hora menos com a tela, rolando uma timeline de alguém, e a gente for fazer um feijão, as pessoas dizem, mas fazer feijão é difícil. Gente, fazer feijão é colocar em uma panela de pressão, deixar cozinhar e temperar. Né? Então, assim, a dificuldade, ela tá muito na cabeça da gente. Então, esse fato da obesidade infantil acometer 1 a cada 3 crianças, isso mostra que essa nossa genética, ela vem mudando. Bom, ela vem mudando, será? Hoje em dia a gente estuda muito a epigenética. Epigenética é o quê? Ela é uma parte da ciência que mostra que o ambiente ele é um fator predominante sobre a tua saúde. E a gente pode, sim, ter uma genética voltada a ter uma doença crônica, mas a minha epigenética vai mostrar que eu não vou desenvolver essa doença. Por exemplo, eu posso ser diabética e ter um filho que não vai ser diabético. Por quê? Porque ele vai cuidar da alimentação, ele vai fazer atividade física, ele vai dormir mais cedo. Então, o que as crianças hoje em dia não fazem?
elas não dormem cedo. Uma criança que vai dormir 10 da noite, ela está dormindo super cedo. As crianças vão dormir meia-noite para acordar às 6h30 da manhã para ir para a escola. Não, 6 horas de sono tem uma redução, né, de hormônio de crescimento, então a gente vê cada vez mais as crianças com uma altura diminuída e um peso aumentado. Por quê? Porque aumenta a cortisol, que é o hormônio do estresse, pelo tempo que essa criança fica em vigília, e o estado de repouso ele não entra. E o que acontece? Mudanças epigenéticas. Então, a humanidade ela vai mudando as suas características físicas em razão de comportamentos. Os pais não cozinham mais. Ou saem para comer, ou pedem a comida. Uma gestante, ali no ambiente intraútero é desenvolvida toda a genética desse bebê. Até os gostos por alimento, né, doutora? Eu vi algumas pesquisas dizendo. Os gostos para alimento começam na barriga da mãe. Por quê? Se uma mãe come muito açúcar, se ela come muito doce, ou se ela come muito carboidrato, isso vai modulando o paladar. As papilas gustativas daquele bebê já são formadas com essas preferências. O leite materno também tem sabor, né? Então, assim, o leite materno ele vai ter o sabor daquilo que a mãe consumir, né? Então, alguns leites maternos são mais doces, outros têm um sabor mais neutro, outros são mais salgadinhos. Então, depende muito da alimentação da mãe. O que acontece? O aleitamento materno, ele é recomendado até o 6º mês da criança, de forma exclusiva. Aí vem a avó e dá um chazinho, aí vem a tia e dá uma aguinha, sem necessidade. Só que no 6º mês dessa criança, já fazem 2 meses que a mãe está trabalhando, né? Então, como que ele vai se manter no aleitamento materno exclusivo? Nisso, as fórmulas infantis entram. A fórmula infantil, ela tem uma composição diferente do leite materno. A gente sabe que é diferente do leite materno e ela pode induzir também uma obesidade se for mal conduzido esse processo de introdução da fórmula. Então, são muitos fatores. A obesidade, ela é multifatorial. É sedentarismo, é a má alimentação, é a falta de sono, é a genética materna, é a introdução alimentar. Então, são tantos fatores que a gente tem que cuidar, mas o principal é o cuidado a partir da primeira infância, da introdução alimentar. E a gente sabe que hoje em dia a falta de tempo é um determinante que pode ser muito mais uma desculpa do que um determinante. Ainda entrando nessa questão ali da primeira infância, né, doutora? Antigamente, eu não tenho filhos, mas a senhora que tem, imagina como é. Antigamente, muito se falava no bebê gordinho, bebê fofinho. Nossa, tá saudável, bochechudo, né? Agora se viu uma criança sem aquele excesso de bochecha, o excesso de gostosura que se falava, né, doutora? Não era algo saudável. Até isso se mudou, porque hoje em dia a gordura, de qualquer forma, né, doutora, pode ser dito ali que pode ser prejudicial. Exatamente. A gordura, no bebê, até o 1º ano de idade, ele é um determinante até para ganho, né? Ele tem ganhos com essa gordura. O desenvolvimento motor, a motricidade fina, o andar, claro que dentro de valores razoáveis, né? Então, a gente via até influencers com crianças um pouco mais gordinhas sofrendo bullying. Então, a gente vive hoje no tempo do julgamento, da falta de compreensão, da falta de entendimento. Mas, a partir do momento que a criança começa a andar, ela começa a ter um gasto energético diferenciado. Por quê? Porque o bebezinho, ele vai dependendo do que ele consome e a gente sempre percebe essa diferença. A criança que consome fórmula ali nos primeiros 11 meses, ela vai ter um pouco mais de gordura, porque a fórmula ela é um pouco mais enriquecida com gordura. Quando ela começa a andar, já muda, né, o gasto energético. E aí a gente começa a entender o quanto o movimento impacta no gasto de calorias do nosso corpo. Se a gente pensa numa criança, por exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos. Ela chega da escola, eu estou trabalhando. Então, assim, ela não tem muita atividade física. A tendência é que ela fique o quê? Mais gordinha, mais sedentária, grudada em telas. Mas a gente tenta fazer com que ela se movimente mais, com que ela coma melhor. Mas as telas, hoje em dia, para as crianças, são um determinante de obesidade. Por quê? Porque a criança não quer se mexer.
A gente vê essa questão de mal do século como a obesidade, mas a questão das telas também, né? Claro que a tecnologia vem muito para nos favorecer, mas também tem muita coisa prejudicial. Hoje em dia a gente vê muitas crianças, né, antes dos 2 aninhos ali, sabendo girar, né, o feed do Instagram. Nossa, na nossa infância não era nem um pouco disso, né? Mas tem a questão também da alimentação em si, né? A questão de comprar alimentos prontos, tem as papinhas também, né, doutora? E muitas pessoas têm aquelas mães que são vistas como chata. Ah, meu filho só vai comer açúcar depois dos 2 anos. Não sei se está correta essa frase. Mas muita gente julga essa mãe como uma mãe chata. Ah, mas quando tu era pequeno, tu comia de tudo. Não morreu. Comeu e não morreu. Essa Imagina pra mim a senhora é a base. Imagina você ouvindo isso. Não, cada vez que a gente ouve uma coisa dessa, morre um nutricionista, né? O que acontece? A criança que não tem acesso ao açúcar, ela vai se acostumar. O paladar dela, ele vai se acostumar. Claro que vai chegar um determinado momento que ela vai consumir um brigadeiro, que ela vai consumir o bolo no aniversário. Mas isso precisa ser tratado de uma forma coerente. A gente não precisa dar açúcar para a criança para demonstrar afeto. Eu tomo café sem açúcar, mas a vida inteira eu gostei muito de açúcar. Por quê? Porque quando eu era pequena, ninguém morre por comer um chocolate com 2 anos de idade. Puro açúcar. Mas não é bem assim. O paladar, ele vai se condicionando, ou seja, o nosso comportamento alimentar, ele se forma na infância. O ideal é que essa criança consuma o leite. E assim, o leite não é inflamatório, o pão não é inflamatório, o glúten não é inflamatório. Eles são inflamatórios somente para pessoas que possuem processos inflamatórios derivados desses nutrientes. Caso eu não tenha nenhum processo inflamatório, eu posso tomar o leite, eu posso comer o pão sem problema nenhum. O grande problema é que, se a gente for tratar da base da alimentação dessa criança, são frutas, verduras, legumes, cereais integrais e água. E a carne, para aqueles que são onívoros, né, que consomem as carnes, e ponto. Não precisa introduzir mais nada, não precisa colocar doce, básico. Não precisa colocar farinha láctea, achocolatado, não precisa. Então, essas são derivações que vêm da propaganda, né? E a propaganda, para quem como eu é filho das propagandas dos anos 80, né? Então, quem come pede bis, né? Então, assim, a gente não vê hoje esse tipo de propaganda com criança na televisão. É verdade. Por quê? Porque é proibido. O estímulo ao consumo de alimentos ultraprocessados para crianças e adolescentes, ele é proibido por lei no Brasil. Nós estávamos falando antes também das cantinas escolares. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, o governador ele sancionou uma lei, que agora eu não vou me lembrar o número da lei, mas é a lei das cantinas escolares, que proíbe terminantemente as escolas, sejam escolas particulares ou escolas públicas, de vender ou ter propaganda de alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, salgadinhos, chocolates. Ai, nossa, mas que radical isso. Bom, a gente está falando de um mal de saúde pública. Eu sou nutricionista. Quantos nutricionistas atuam na estratégia de saúde da família com aquela mãe gestante, obesa, com diabetes gestacional, que vai muito provavelmente ter um filho diabético e que vai ser tratado pelo Sistema Único de Saúde, sem a menor condição de cuidar da alimentação? Então, a gente vive hoje numa era onde a gente tem muita informação, a gente tem acesso à informação, mas essa informação não é qualificada. Se hoje, até estava conversando antes que os psicólogos, hoje no CAPS é um ganho, né? Então, hoje nós temos dentista na estratégia de saúde da família. Mas e por que não ter nutricionistas, né, que vão trabalhar desde a gestação dessa mãe? Essa mãe vai conseguir controlar o diabetes gestacional. Eu tenho pacientes no consultório que controlaram o diabetes gestacional, o bebê nasceu com peso normal e sem o diabetes. E depois que a mãe teve o parto, ela volta a ter uma glicemia normal. Esse diabético, essa criança que nasce diabética, ela vai a vida inteira sofrer com esse mal. Essa criança que vem de uma mãe dislipidêmica, por exemplo, que tem colesterol alto, triglicerídeos altos, que tem uma alimentação ruim, que é diabética, pressão alta, isso é o que a gente mais vê, né? Então, a obesidade ela é um fator de risco, sim, tanto para as doenças crônicas não transmissíveis, colesterol, diabetes e outras, hipertensão, quanto as doenças osteodegenerativas. Então, agora tem mais isso. Ou seja,
Se eu tenho uma obesidade muito significativa, eu vou ter um desgaste ósseo maior, eu vou ter uma tendência de fraturas. Então, por que eu vou submeter a criança a isso? Por que eu não vou ter uma estratégia de saúde da família que trate, então, essa família obesa, né, que vai, os pais que têm obesidade, que comem mal, que tem uma criança obesa, por que não tratar toda essa família lá na estratégia de saúde da família para evitar uma sobrecarga no sistema de saúde? Né? Então, é um questionamento. E para a gente ver também, né, muito bem lembrado, doutora, a questão de que predisposição não é algo de regra, né? A gente consegue modificar isso. Não é porque os seus pais comiam mal, eram muito com sobrepeso, obesos, que os filhos também precisam ser assim, né? Podem mudar esse padrão ali. Por isso que a gente fala muito sobre a tal da educação alimentar também. O que é a educação alimentar, doutora? Ela entra nesse contexto da obesidade infantil? Entra. Uma tendência não é uma sentença, né? Então, é isso que eu digo. E essas questões genéticas, como eu te disse, elas podem ser moduladas pelo ambiente, né? Então, a educação alimentar, ela entra no contexto de fazer com que a criança conheça novos sabores. Então, a gente não pode simplesmente deixar de oferecer porque ela rejeitou. Existem alguns autores que sugerem que tu ofereça 7, 8, 10 vezes um alimento até que tu tenha certeza de que a criança não gosta. Eu já sou mais favorável a gente usar aquela escala hedônica das carinhas, porque eu trabalho com alimentação escolar também no estado inteiro. E a gente usando essa escala hedônica, tu vai apresentar de uma forma lúdica para essa criança o alimento. Então, tu vai montar um prato saudável, tu vai colocar uma salada, tu vai colocar nas escolas, as crianças acabam consumindo arroz integral e dizem, mas até que não é tão ruim. Eu me questiono, assim, quanto à resistência que as pessoas têm aos alimentos integrais, porque para mim é muito tranquilo. É uma questão de adaptação. O ser humano, ele não quer se adaptar. Então, hoje, eu comecei a estudar agora neurociência, porque às vezes a gente precisa entender por que a gente faz o que a gente faz. Porque a gente quer ter prazer, né? Então, os nossos neurotransmissores, eles sempre querem prazer. Talvez o triptofano que um arroz integral libere, ele venha um pouquinho mais devagar do que o arroz branco. Por quê? Porque a carga de açúcar, a carga glicêmica deles é diferente. Com a educação alimentar com a criança, a gente entra nisso, de tentar conduzir essa criança a uma alimentação mais saudável desde a infância, colocando, porque as pessoas dizem assim, mas como é que eu vou dar alface para o meu filho? Gente, alface é um alimento, brócolis é um alimento, tomate é um alimento, cenoura é um alimento. Então, a gente vai colocando como a gente coloca para um adulto. A formação desse comportamento, desse hábito na infância. A gente precisa conduzir essa criança, se ela não for apresentada ao alimento. Então, quando eu, esses dias, há um tempo atrás, recebi uma mãe e uma criança no consultório e ela disse, mas ele só quer comer batata palha. Aí eu tive que perguntar para ela, mas ele vai até o supermercado comprar batata palha? Quem compra batata palha? Fica esse questionamento. Os pais condicionam, os pais apresentam o alimento para a criança. Então, o primeiro a receber o processo de educação alimentar é o pai e a mãe. Nossa. Então, a gente precisa mudar o nosso comportamento para que o comportamento da criança seja arrastado pelo exemplo. Não adianta eu falar para uma criança que ela tem que comer maçã se eu estou comendo um chocolate. Não adianta eu dizer para o meu filho ler um livro se eu estou com um tablet na mão. Né? Claro, eu posso estar com um Kindle lendo um livro, isso não é um problema. Mas eu preciso apresentar isso para a criança, porque a criança ela não vai em busca. Ela é o resultado de um conjunto de fatores que ela está vivendo daquele ambiente. Os pais condicionam o comportamento alimentar da criança. Muitas vezes, né, a gente julga os nossos filhos. Não quer comer salada, mas e tu come salada? Será? Aquele tomate estragando na geladeira, aquele alface estragando. Doutora, me lembrei de que na infância eu tive uma professora de artes que ela fazia a gente colar, recortar do jornal encarte de frutas, assim, adesivo de frutas e formar um rostinho com aquelas frutas. E muito bem lembrado na questão lúdica, a gente pensa que é só um prato bonitinho, mas não. Tu colocar ali, de repente, um cabelinho de alface, de brócolis, né? Os olhinhos de tomate já influencia a criança a olhar e ver aquilo de uma outra forma, né? Daqui a pouco ela não quis comer o brócolis num prato de brócolis ali, porque tava feio para ela. É. Mas ela viu bonitinho, apresentável ali, é que nem a gente adulto não vai querer comer um prato que não esteja apresentável, né? E a criança, às vezes, é apresentada a oficinas de culinária, por exemplo, na escola. É uma coisa que eu digo, que a gente tem que retomar. A gente chegou num ponto que a humanidade precisa parar, observar e voltar, né? Por quê?
A partir do momento que eu cozinho em casa, o meu filho vai me ver cozinhando, ele vai participar de uma oficina culinária na escola, ele vai querer cozinhar em casa e ele vai desenvolver esse hábito. Mas se ele não percebe que esse hábito existe dentro da família, ele vai crescer com aquele comportamento e ele vai levar para a vida. Então, aquela criança que usualmente consome arroz e feijão, e eu digo, para mim, o meu prato favorito é arroz, feijão e ovo. Adoro arroz, feijão e ovo, claro. Né? A gente estava falando antes da batata frita. Batata frita é gostoso. Óbvio que a batata frita é gostoso, porque batata frita é o prato universal que une vegetarianos, onívoros, quem toma vinho, quem toma cerveja, quem toma refrigerante, quem não toma. Mas assim, a gente precisa se dar limites. E é isso que a humanidade está precisando de novo. Eu não posso expor essa criança diariamente ao consumo de ultraprocessados. Salgadinho, bolacha recheada, existe um salgadinho, um determinado salgadinho, que a gente não pode falar nome, né? Mas ele vai ser considerado um não alimento a partir de 2026. Porque é pela quantidade de aditivo químico que tem nesse salgadinho. Corante, edulcorante, saborizante. Então, tudo isso que tem esses anti no final, a gente já sabe que ele não vai ser favorável à nossa saúde. Liga o alerta. Liga o alerta. Então, quanto mais colorido for este alimento, que não é um alimento in natura, mais prejudicial. Então, a gente tem que pensar o que a gente está expondo. Hoje em dia, nós também vivemos dentro das escolas com um grande número de crianças que têm laudos de transtorno do espectro autista, hiperatividade, o transtorno do déficit de atenção. Essas condições neurológicas, elas têm muito a ver com alimentação, com deficiência de vitaminas, de minerais, principalmente de ômega 3, que aqui no sul é um lugar onde a gente consome muito pouco ômega 3, que ele é proveniente de peixes e frutos do mar e algas. Aqui no sul a gente consome muita carne. Nós somos o estado que tem os maiores índices de obesidade, os maiores índices de câncer de cólon, de esôfago, de estômago. Então, o que está acontecendo, né, com o nosso estado? O que leva a gente a desenvolver uma doença crônica ou uma doença aguda, como é o câncer? Será que são esses fatores que nos condicionam ao longo da vida? Será que vem da obesidade na infância, da má alimentação na infância? Tudo isso que nos condiciona a ter um estado de saúde tão ruim na idade adulta? Então, são questionamentos que a gente tem que fazer e a gente tem que reforçar. Que as políticas públicas, elas têm que reforçar. O Estado, ele conta com 3 nutricionistas na Secretaria de Educação para a rede estadual de ensino. Porto Alegre é uma referência, tá, em nutrição escolar. Já ganhou prêmios, né, da alimentação escolar no Brasil como referência em alimentação escolar. Então, nós temos uma alimentação escolar muito boa. Porém, quem faz essa coleta de dados para alimentar o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é o SISVAN, teria que ser um nutricionista. Ou um estudante de nutrição, que fosse um estagiário. Nós, agora, eu estou fazendo uma pesquisa para um outro trabalho de um possível doutorado, porque resolvi, né, me aventurar, mas não existe uma coleta fidedigna de dados das nossas crianças e adolescentes. Por quê? Porque o SISVAN não é alimentado da maneira mais correta possível. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, que é quem conduz toda a alimentação das crianças, desde a educação infantil até o final ali do ensino fundamental, ele é um dos melhores do mundo, em termos de escrita. Por quê? Porque a condução, ela não consegue ser tão assertiva, porque o ente público e o ente técnico, às vezes, eles não conseguem se entender. Então, a gente precisa ter mais profissionais da área técnica conduzindo esses programas para que a gente possa ter uma coleta de dados fidedigna, para que a gente possa saber com o que a gente está lidando. Hoje a gente diz que é 1 em cada 3. Se a gente parar para observar na rua, se a gente fizer um estudo observacional, fica 1 hora parada num ambiente escolar, talvez seja maior. Talvez a gente tenha aí 50% de obesidade e sobrepeso. O Brasil hoje já tem, no âmbito geral, 50% da população brasileira, entre crianças, adultos e idosos, tem obesidade ou sobrepeso. Então, o que a gente está fazendo com a nossa saúde? Infelizmente, né, a gente vai percebendo na raiz do problema que
é um erro nosso também fazer isso, mas que dá para, sim, tem soluções que a gente pode apresentar e trazer. Mas, doutora, eu quero te convidar para a gente fazer um rápido intervalo. A gente volta no segundo bloco trazendo mais complementações do que é esse problema, o que é a obesidade infantil. Quero te convidar também para fazer um desafio comigo. Vamos lá, então. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos logo, logo. Continue ligadinho aqui na TV Câmara. Meu nome é Arapuã Santana, eu sou doutor em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, eu sou presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Seccional de São Paulo. Para as pessoas negras, os caminhos são mais longos quando não deveriam ser. Então, as cotas elas acabam equalizando, né, as chances desde o ponto de partida. E é dentro dessa perspectiva que eu acho que as cotas elas foram essenciais na minha vida, lá na graduação, para eu ter acesso a uma série de outros fatores que acabaram construindo o profissional que eu sou hoje. E dentro dessa ideia, eu também estou tentando fazer com que isso aconteça dentro da OAB de São Paulo, por conta de dar visibilidade a pessoas que também estão batalhando no dia a dia e querendo seu lugar ao sol. Olá, o TV Câmara Entrevista está de volta e hoje o nosso assunto é obesidade infantil, um problema que afeta 1 em cada 3 crianças no Brasil. Pois é, os dados são alarmantes. Agora, no segundo bloco, a gente volta com uma novidade, porque nós temos também a presença do presidente da Sociedade Gaúcha de Gastroenterologia, Dr. Guilherme Sander. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, doutor? Tudo certo, obrigado pelo convite. Mas agora eu também quero apresentar os nossos convidados, né? Então, doutor Guilherme, quero que o senhor se apresente para a gente, né? Porque além de presidir a Sociedade Gaúcha, ali o senhor também tem o doutorado, enfim. Sim, eu sou atual presidente da Sociedade Gaúcha de Gastro, que é afiliada da Federação Brasileira de Gastroenterologia, e também já tenho, fazendo as contas, 28 anos de formado. Uma vida. Residência em clínica médica, depois gastroenterologia, depois endoscopia, uma longa jornada, mestrado e doutorado em gastroenterologia. E agora eu estou aí à disposição de vocês. Coisa boa, né? A doutora Letícia, que já estava aqui com a gente antes, né, doutora? Vou te pedir também para se apresentar para a gente. Sou nutricionista, formada pelo IPA, que já não existe mais, né? Comecei o curso na Unicinos. Tenho algumas pós-graduações, uma delas é na área de nutrição escolar e nutrição da criança. E tenho mestrado também na Hepato, fiz o mestrado na hepatologia ali na UFSPA. Sou formada também há pouquinho tempo, 21 anos, né? Então, assim, a gente tem essa estrada já há um tempinho, né? Então, acho que isso nos dá um embasamento para falar sobre o tema. Isso que é bom, né? A gente traz aqui os especialistas que entendem do assunto para que a gente também possa entender o que está acontecendo, né? Doutora, no primeiro bloco nós falamos sobre a questão de que a gente é muito do que a gente come, né? O quanto a alimentação influencia na nossa vida inteira. O senhor que atua já há um bom tempo com isso, né? Como que percebe como a alimentação vem influenciando a nossa vida, doutora? Nós temos uma crescente conscientização, né? As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a alimentação, que é bom, né? Mas tudo, dizia já Aristóteles, o bom é o meio termo, né? Então, as pessoas também não precisam ficar, porque nós temos já quase, em algumas pessoas, obsessão pelo alimento. E nós temos que ter o meio termo, né? Com sabedoria, buscar o equilíbrio na alimentação. Então, com certeza, o alimento é fundamental, nós somos o que comemos, né? Mas, por outro lado, o metabolismo nosso é bastante flexível também. A gente tem pessoas que moram na África e se alimentam só de vegetais, esquimós se alimentam só de peixe, estão vivos, tendo filhos. Então, o ser humano, ele tem bastante flexibilidade. Claro que a gente busca o máximo de saúde, uma dieta que nos traga o máximo de saúde, e a gente pode aprimorar um pouco isso. Mas nós temos que entender que o corpo humano, né, com bilhões de anos aí que a vida vem se desenvolvendo, tem uma flexibilidade
muito grande também, metabólica. Então, a gente tem que cuidar muito da alimentação, mas sem exageros e sem paranoias. Pois é, e num todo, né? Não é só questão de alimentação, né? É alimentação, tem a questão de como tu vai gastar também as calorias dessa alimentação, né, doutor? Porque a gente ingere a comida, mas a gente também precisa que ela nos gere energia ali, enfim. Vou deixar para a senhora explicar melhor isso. Mas como é que funciona, então, esse a gente se alimentar, mas também saber que não é só a alimentação, né? Tem a questão ali dos exercícios, tem a questão de até o que a gente faz depois na digestão, né? E até complementando o que o Dr. Guilherme trouxe, né, a questão da ortorexia. A ortorexia é essa fixação exagerada, né, pelos alimentos. Pessoas que não comem nada que não esteja na sua dieta. Isso também é uma doença, né? Então, como eu disse antes, podemos comer glúten e lactose desde que eles não nos façam mal, desde que tenhamos as enzimas que precisamos para digeri-los, podemos sim. E o gasto energético, o nosso metabolismo, ele é variável, né? Então, os determinantes do nosso gasto energético são sexo, idade, atividade física. Então, a atividade física hoje, das crianças principalmente, cada vez menor. As crianças não saem para a rua mais. Salvo aquelas que moram em condomínio ou que têm a possibilidade de fazer uma atividade física, a grande maioria das crianças fica dentro de apartamento ou dentro de casa. Então, esse gasto energético ele é diminuído. Como a gente disse antes, com uso de telas ou com inatividade. O adulto é a mesma coisa, né? Nós precisamos de atividade física para determinar o nosso gasto energético. Aquilo que a gente consome determina o nosso fator de saúde, com certeza, né? O vínculo com um alimento mais saudável, um alimento menos processado, um alimento in natura, vai nos deixar um trato digestório muito mais saudável. Mas esse é o grande problema de conscientizar a sociedade de que o saudável não é nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno, né? Nem tanto aplicativo de delivery, mas também, se pudermos todos os dias comer frutas, verduras, legumes, beber água, né? As pessoas não tomam água e não também se conscientizam da necessidade de mastigação, né? Sempre com pressa, sempre correndo. Esses são determinantes cruciais, né? Para a nossa digestão, para a nossa saúde. Para a gente ver como tudo que é em excesso gera ali um desconforto, né? Tem a questão do excesso de alimentação, que daqui a pouco prejudica, né? Tem a questão do excesso de gordura, mas tem também o excesso de quem acaba ali contando calorias. Muita gente desenvolve alguns distúrbios, né? Anorexia, bulimia, vários outros problemas que podem ser gerados para além da obesidade. Então, como a gente precisa entender a importância de ouvir os médicos, de ouvir as autoridades, né, que estudam para isso. Já falando sobre isso, doutor, eu sei que a sociedade gaúcha, a sociedade brasileira, muito se fala em pesquisas, né, voltadas para essa questão de obesidade. E imagina se não se falasse sobre isso, porque hoje a gente já enfrenta um número muito alto de crianças obesas. Então, qual que é a importância dos órgãos, da sociedade, dessas entidades nessa questão de tentar ali remoldar para onde que a sociedade está andando, doutor? Hoje o papel da sociedade é fundamental, principalmente pela questão das redes sociais. Então, como nós temos muita desinformação, e para convencer alguém é só falar bonito, né? E às vezes até a pessoa busca termos técnicos desnecessariamente na rede social para mostrar uma autoridade, mas muitos a gente vai atrás não tem uma formação completa ou né, com pós-graduações, etc. O que não é essencial, mas também não deixa a pessoa se tornar autoridade. Eu acho que assim, uma dica já para as pessoas, quem se autopromove já tem algum problema, né? Então, eu sou o doutor que está na rede social, que inventou a técnica da dieta da lua, da meia-noite, etc. Protocolo. Um protocolo só meu aqui, né? Como é que ele não foi chamado na Harvard, não tem publicações, né? Então, a pessoa tem que ter um pouquinho de desconfiômetro, porque tem muita má informação na rede. Então, tem todo tipo de dieta, tem gente defendendo comer proteína 100% do tempo, né? Comer bacon com ovo, que era isso que o ser humano pretensamente no passado fazia, o que é errado. Nós temos a dentição de onívoro, nós temos os dentes
de quem come, né, na evolução, evoluiu comendo muito vegetal, como são os nossos primos mais próximos, né, na evolução das espécies, que são os primatas. Os outros primatas, eles comem muito, basicamente dieta voltada a vegetais. Então, essa história de que nossos antepassados comiam só carne, e isso que é o natural, por exemplo, uma das informações errôneas que está na rede. Junto a gente come muita gordura, junto a gente come muito sal, né? Então, cuidado com as informações. E nisso, voltando à tua pergunta, as sociedades trazem o papel, né, que é discutido entre os pares, discutido entre os membros da sociedade e baseado na evidência científica. Basicamente, sociedades médicas, né, sociedades profissionais, elas usualmente primam pela evidência científica. Dificilmente uma sociedade vai se formar do achismo ou de opiniões. Então, por isso que as sociedades cada vez devem ter, né, um papel fundamental nesse tempo da desinformação. Por isso que acho que é fundamental que a gente tenha esse espaço aí para trazer ideias, conceitos e um pouco mais uma ideia um pouco mais centrada para as pessoas. Doutora Letícia, a gente vê muitas nutricionistas muitos nutricionistas e muitas também inventando bem esses protocolos que vocês trouxeram para a gente aqui, né? Essa questão de, daqui a pouco tem os jejuns ali que podem facilitar, mas é importante também a gente ressaltar que o que vale para um paciente pode não valer para outro. Então, tem toda essa questão do histórico do paciente também que é levado em conta. Esses dados empíricos, né, como o doutor trouxe de forma muito prudente, assim, muito conveniente, na nutrição, então, é terrível. Todo mundo é nutricionista, cada um lança um protocolo, a dieta paleolítica, né? Dieta paleolítica, e eu digo, quando a dieta tem nome, ela não presta. Nossa. Essa, para mim, é a base. Dieta com nome não presta, porque educação alimentar é uma só, né? A formação do nutricionista, ele nos traz algumas regras lá de escudeiro, que aprendi em 98, né? E a gente entrega a idade, né? Então, qualidade, variedade, cores, né? Moderação. Então, a gente tem que trabalhar com isso, né? A gente tem que trazer as evidências científicas, mas quem traz evidência científica, quem posta textão em rede social, trazendo algum resumo de algum artigo publicado em uma revista com qualis A, B, essa pessoa não tem esse texto lido. Agora, se o influencer chega falando, porque eu como 40 ovos por dia, a pessoa que comia 40 ovos por dia, numa dancinha, rompeu um ligamento. Nossa. Né? Então, isso quer dizer que nem sempre aquela dieta hiperproteica, hipercalórica, ela vai fazer sentido para todo mundo. Dieta é individual, alimentação é individual, cada sistema é individual, cada aparelho digestório é individual. Então, esse excesso de informação ruim, propagada, e a gente ouve cada coisa, assim, quando chega um paciente no consultório te perguntando, chá de banana emagrece, o inibidor de GLP. Então, assim, a gente tem uma epidemia de má informação. Sendo que o que a gente está discutindo hoje aqui da obesidade infantil tem tudo a ver com isso. Esse pai e essa mãe, eles estão se baseando em informações muitas vezes erradas, levando isso para casa e tratando de uma forma irresponsável a alimentação daquela criança. Precisamos cada vez mais, né, ter a formação dos profissionais e esses profissionais falarem de uma forma coerente, mas trazendo essas informações baseadas em evidência, porque o que a gente vê por aí é absurdo. Absurdos, são absurdos e que levam a um estado de doença. Doutor, na obesidade infantil a gente sabe que muitas vezes, na verdade, ela começa cedo e pode acompanhar a pessoa ali para o resto da vida dela, não só em problemas relacionados ao peso, mas em vários outros órgãos, né, no corpo como num todo. De que forma que a obesidade ela começa a afetar a criança, doutor? E caso ela não seja tratada, minimizada, como é que ela pode afetar a vida adulta dela, falando da saúde num todo? Sim, o adolescente ele é uma faixa etária muito sensível, né, na questão também social,
bullying. Então, começa por aí que o impacto psicossocial da obesidade na adolescência, ele tende a ser maior, em média, do que no adulto, porque o ser humano ali tentando se colocar, né, no início da sua vida, seus relacionamentos, enfrentando o preconceito e estigma da sociedade. Então, já começa pela parte psicossocial. Agora, na questão saúde, sem dúvida, um dos maiores fatores de risco para a obesidade na vida adulta é a obesidade na adolescência. Então, a chance de se perpetuar isso, se não for tratado, é altíssimo. Estudos que mostram que a alteração na microbiota intestinal dos adolescentes obesos, em vários fatores que acabam perpetuando, né? Então, já são maus hábitos que se enraizam na formação do indivíduo nessa época e que acabam aumentando muito a chance de obesidade na vida adulta. E aí todas as consequências da obesidade na vida adulta, que é todas as doenças cardiovasculares, tem vários tipos de tumores que aumentam a incidência, inclusive o de mama, né? Estamos no Outubro Rosa, o de mama aumenta a sua frequência com obesidade, endométrio, cólon. Então, preciso ter cuidado, que não é só, além do cardiovascular, também tumores e própria demência. Falando em adultos, né? Mas que é um contínuo. A pessoa começa obesa lá na adolescência e tende a perpetuar. Por isso que o melhor é tratar de início, já tentar evitar que se perpetue e não ter nenhum desses danos, nem psicossociais, nem de saúde, e nem levar isso para a vida adulta. E a gente sabe que falando em criança, né, doutora Letícia, a gente tem um problema ainda maior na questão de ali trazer a introdução alimentar. Muitas crianças a gente percebe que tem a seletividade alimentar, muitos adultos com um paladar infantil, né, doutora? Como é que a gente vem acompanhando isso? Paladar infantil não existe, tá? Esse é um termo que foi criado para justificar algumas escolhas alimentares do adulto. O paladar infantil, como eu já disse anteriormente, né? O nosso comportamento alimentar ele é modulado ali na primeira infância, até os 6 anos de idade. E isso depende muito de para quais alimentos essa criança foi apresentada, né? Determinadas residências, a criança, para se acalmar, ganha uma bolachinha maisena para ficar chupando e acham bonitinho aquela criança chupando uma bolachinha maisena. Mas ninguém pensa em dar uma bananinha para ela ficar mordiscando, né? Por quê? Porque a bolachinha maisena acalma a criança. Por quê? Porque açúcar é afeto, né? Então, a ideia é que o paladar infantil ele se forma a partir daquele condicionamento ao qual fomos apresentados na infância, mas, como eu disse, temos o condicionamento epigenético, ou seja, o ambiente que eu vivo hoje pode condicionar a minha microbiota, todos os meus exames bioquímicos e essa referência para doenças crônicas não transmissíveis. Meu paladar, ele pode ser voltado a ter uma preferência pelo doce ou pelo mais macio, mas o adulto ele tem que se permitir experimentar. Então, muito desse condicionamento é resistência. Seletividade alimentar na infância acontece, sim, são crianças que têm problemas com textura, com cheiro, com cor. A seletividade ela é muito ligada ao TEA e a TOD ou a TDAH, então essas condições neurológicas, mas ao longo da vida, se eu não tenho nenhuma outra condição que me impeça de experimentar os alimentos, isso é uma tendência muito pessoal, né? Então, é uma questão comportamental daquilo que eu te disse antes, né? Que a neurociência explica, o prazer. Aquele alimento ele não vai me trazer prazer, eu não vou experimentar. E aí eu coloco a culpa numa seletividade alimentar que não existe porque eu não quero experimentar, né? Então, por quê? Porque eu sinto prazer com determinados alimentos, os outros não vão me trazer prazer, eu não vou comer, né? Então, a seletividade alimentar no adulto, se ela não estiver ligada a algum transtorno, algum distúrbio, ela é simplesmente uma preferência. Existe ali a questão dos alimentos das intolerâncias, né? Isso. O restante dá para se dizer que tem algumas frescuras, sim, né, doutora? A gente não chama de frescura, mas a gente chama de preferência, ou, né? Então, mas é realmente eu me condicionando a não fazer.
Por isso que é importante, né, a gente manter a dieta ali rica também na questão das frutas, verduras. Por isso que é sempre importante a gente ouvir o que os médicos nos falam, que é o que eu vou fazer agora. Doutor Guilherme, como é que a gente pode tentar mudar esse pensamento? Porque hoje a gente fala sobre as crianças, mas os adultos que devem ouvir para tentar influenciar as crianças também a se alimentarem melhor, até porque muitos bebês não vão se alimentar sozinhos, né? Cabe a gente fornecer ali a alimentação adequada. Como é que o adulto pode começar a se regrar um pouco melhor, doutor? Primeiro, bom reparo que crianças é outro mundo, né? Quando a gente fala, então é mais grave ainda juntando o assunto anterior, quando são essas dietas do modismo, são aplicadas às crianças na família, né? A família resolve fazer alguma coisa da moda, inclusive ser vegano, que na vida adulta não é um problema, mas nas crianças é. Então, são várias coisas que às vezes se leva para a idade e na criança são outros 500. Mas na vida adulta, confirmando que toda regra tem uma exceção, quase todas as dietas com nome têm problema, mas tem uma que é a mais saudável, que é muitos estudos e nenhum até hoje mostrou malefício, que é a dieta mediterrânea. Mediterrânea, exatamente. A dieta mediterrânea é uma dieta que tem nome e é boa. Perfeita. Foi na final da Segunda Guerra Mundial, os americanos, né, acabaram conhecendo toda a Europa e em Malta, né, se viu que eles viram que a saúde da população era muito boa e foram estudar e chegaram à conclusão, né, de que a dieta que eles tinham era excelente, tinha um perfil, causava um perfil bioquímico, um perfil de saúde excelente, e denominaram dieta mediterrânea, comum na Itália, comum em vários países do Mediterrâneo. Então, o que é a dieta mediterrânea? A gente pode começar estabelecendo que ela é baseada em vegetais. Então, a base dela é vegetais. Inclusive, inclusive amêndoas, castanhas, que algumas dietas, por serem alimentos com mais gordura, algumas dietas tiram. Mas ela é rica em vegetais, incluindo azeitonas, incluindo castanhas, e tem uma diferença de uma outra dieta que foi inventada, essa mediterrânea natural lá do Mediterrâneo, né? Mas tem uma outra que foi inventada que é a dieta DASH, e ela propositalmente foi removido todos os laticínios, mas na dieta mediterrânea não. Na dieta mediterrânea continua tendo queijo, né? Continua tendo quantidades, sem exagero, mas sem proibição também, de carboidrato e bastante proteína de origem do mar, né? Então tem bastante peixe, bastante frutos do mar e basicamente também não tem nada proibido, né? Nem um pouquinho proibido comer carne, não é proibido comer nada. Mas essa é a essência, são vegetais, é pão, é azeitona, né? O azeite de oliva. O azeite de oliva, né? Dentro da azeitona, do azeite de oliva. Então, essa é a dieta mediterrânea. A gente pode sumarizar como um triângulo, em que na base tem os alimentos reguladores, né? Isso aí a gente aprende, as crianças aprendem. A gente aprendia, mas agora é uma lavagem cerebral na escola, que bom, né? Mas eu acompanho meus filhos e isso é dado quase todos os anos, é repetido. Então, a base dos alimentos reguladores, vegetais, legumes, frutas, verduras, né? A gente tem que, né, a dieta saudável tem carboidrato também, porque senão a gente vai tirar energia só dos lipídios, então tem um meio termo e tem proteína, obviamente, né? Existe também dois conceitos errados em relação à proteína. Um é que quanto mais é melhor. Na verdade, existe vários estudos mostram, tem se aumentado até um pouco os limites de referência, mas assim, 1 grama por quilo por dia está mais que suficiente para a maior parte dos pacientes. Pode ter variações, obviamente, doenças metabólicas, em algumas situações, né, que está se tendo muita perda muscular, mas de maneira geral, 1 grama por quilo, que não é muito. Né? Cada um pega o seu peso, é o número de gramas de proteína que deve comer por dia. Carboidrato, também azeite de oliva, né, que é um óleo, mas que também tem gordura monoinsaturada, que é boa.
Então, temos vários alimentos que a gente pode recomendar. Em vez de ser, a pessoa pensa, nutricionista, médico, não sei, já vem lá um monte de proibição. Na verdade, é o contrário. A gente tem que assinar na forma positiva, que comer, porque senão, né, a pessoa tem que substituir as coisas erradas e tem que ter alternativas. Então, a gente tem que ensinar o que faz bem. A outra questão errada das proteínas, para não ficar vazio, que eu falei que eram duas, uma é a quantidade e outra é que 95% das pessoas hoje, numa dieta normal, consumem o suficiente de proteínas. Normalmente, a maior parte, na curva de Gauss do consumo de proteínas, a maior parte está dentro dessa faixa que eu falei. Então, hoje, não há uma deficiência proteica média na população. Claro que a gente tem que buscar comer de qualidade, para não comer gordura junto, para não comer excesso de sal, mas a gente não precisa ter uma busca desenfreada pela proteína, que é o modismo atual. Isso, Eric Topol, um médico que faz grandes conferências, e tocou nisso num artigo recente, né, da nossa obsessão por proteína recente, e que existe até evidências que em excesso, como tudo na alimentação, faz mal, até a questão da heterogênese. Então, a dieta recomendável é a dieta equilibrada. A gente, repetimos, nós somos onívoros. O ser humano evoluiu comendo de tudo e a gente deve continuar assim, principalmente com os vegetais, que são fontes, né, de várias vitaminas essenciais, vitaminas, e várias antioxidantes, substâncias que também ajudam a retardar o envelhecimento. Então, todas as áreas do mundo com muita longevidade, né, que se estuda, são as áreas azuis, que se estuda do porquê, quase todas ou todas têm alto consumo de vegetais, de peixes. É uma dieta extremamente equilibrada. Gostei de ver que o doutor trabalha ali com a questão da educação positiva, né? Não é o que tu não pode comer, é o que você deve comer, o que é recomendado, né? De se alimentar ali. Mas já quase chegando no finalzinho da nossa conversa, eu estava propondo, doutor, de a gente fazer um desafio no primeiro bloco, de repente viver uma semana tentando se alimentar melhor, né? Porque daqui a pouco a nossa influência vai influenciar os nossos pequenos também. Então, quero desafiar, então, vocês a se alimentarem melhor essa semana. Como? Vou perguntar agora para os nossos profissionais, porque a gente falou sobre as dietas aqui, mas é muito importante a gente ter o acompanhamento de um profissional, né? Nutricionista, médico, porque esses profissionais que estão aqui no nosso lado hoje, eles se prepararam por muito tempo e garanto que até hoje ficam estudando para poderem indicar o que é melhor ou não. Então, a gente não tem que se basear nessas dietas de internet. Ah, funcionou para fulano, vai funcionar para ciclano também. Não, a gente precisa ver o que é recomendado para nós, para as nossas particularidades. E quem vai nos indicar isso é um médico, um nutricionista, é quem trabalha, quem estuda sobre isso. Então, vou começar pela Letícia. Quero te pedir, Letícia, para nos indicar, então, já se aproximando do finalzinho da nossa conversa, deixar a tua mensagem final e deixar também uma recomendação para quem quiser se alimentar melhor. Em complemento ao que o Dr. Guilherme falou, eu acho que é muito importante que esse reforço positivo sempre seja dado. Que o paciente que chega no nosso consultório, que ele entenda que ele não precisa tirar nada. Que ele precisa, sim, colocar alimentos mais saudáveis na sua mesa. Que ele precisa ter equilíbrio. Então, o desafio que fica é: vamos voltar a consumir os alimentos feitos em casa. Vamos deixar de comprar alimentos ultraprocessados, ou vamos comprar o menos possível de alimentos ultraprocessados. Vamos voltar a cozinhar, fazer a nossa comida da semana. Vamos voltar a comer frutas, verduras, legumes como base da nossa alimentação, as oleaginosas, que têm as gorduras, né, poli e monoinsaturadas, ali castanhas, amêndoas, pistache, enfim, é caro? Depende daquilo que eu acho caro. Se eu pago R$15 um pacote de salgadinho e pago R$15 um pacotinho de castanha, o que é caro? Né? A minha saúde? Então fica esse desafio, me alimentar um pouquinho melhor, né? Comendo mais daquilo que é melhor, daquilo que é mais saudável e diariamente colocar um nutriente diferente na minha dieta.
uma cenoura num dia, uma beterraba no outro, uma maçã num dia, uma manga no outro, porque eu vou ter diferentes fontes de vitaminas e minerais, diferentes fontes de antioxidantes, e assim eu vou conseguir manter a minha saúde. Vou variando ao longo da semana, né, essas frutas, verduras e legumes, para que eu tenha uma base sólida para minha imunidade, para minha massa magra. Como o doutor disse, né, o consumo de proteína ele é importante, mas se eu não consumir os vegetais que vão trazer as vitaminas e minerais, a absorção ela vai ficar dificultada e o processo de sarcopenia começa, né? Então, o cuidado com aquilo que é a base é fundamental. Doutor, sua vez agora, vamos deixar um recado, né, para quem está nos acompanhando e o seu desafio, doutor. Então, o nosso desafio é que a pessoa tem que dar o primeiro passo. Então, seja num dia da semana, ter peixe, voltar a consumir peixe. Tem bastante gente que fala, sou gastro, a gente, entre outras milhares de coisas, tira a espinha de peixe quando tranca, né? Mas daí a gente ouve falar, isso aí acontece na Semana Santa, quando as pessoas comem peixe. Não, não é verdade, né? Isso aí, na verdade, a espinha é só tirar, ter um pouquinho de cuidado, mastigar bem o alimento, mas a gente não pode deixar para comer peixe na Semana Santa ou eventos especiais. Isso tem que fazer parte da nossa alimentação. Precisa ser todo dia? Claro que não. Vai colocar um dia na semana, comecem a variar mais os vegetais, não comer, né, só uma rodelinha de tomate, uma folha de alface, como salada. Tenta variar mais, tenta no supermercado comprar ali 10, 15 tipos de vegetais diferentes para a semana, né? Senão se acha muito, vai aumentando aos poucos, mas de maneira geral, diversidade é uma coisa boa em alimentação. A gente, quando vai falando de supermercado, de compras, que é o que vai estar disponível em casa, mais à mão, deve ter 40, 50 alimentos. Né? Parece muito, não, mas contem, comprando variedade de frutas, variedade de legumes, né, feijão, arroz, carne, frango, peixe, a gente vai chegar numa variedade grande de alimentos e além de estar tendo nutrientes de todos os lados, de vários os tipos, vai estar se intoxicando menos, né? Porque eventualmente um agrotóxico é usado em determinada cultura, se a pessoa come de forma bem diversificada, ela está comendo mínimas quantidades de cada tipo de defensivo também. Então, a diversidade, variar, e isso, na verdade, eu colocaria desafio para cada semana semana ser um pouquinho mais do que a anterior. A gente tem que ir melhorando aos poucos até tentar chegar a alguma coisa próxima do ideal. Eu bem esperta, né? Eu pedi para eles deixarem um desafio para quem está nos assistindo, mas óbvio que eu estou anotando mentalmente aqui, porque eu também quero me desafiar a me alimentar melhor, daqui a pouco fazer um exercício também, porque como a gente percebeu no programa de hoje, tudo é um conjunto de ações, né? Não é tu cortar o carboidrato que vai te fazer perder peso, não. Tem que prestar atenção no que é recomendado para você, seguir uma dieta rica. Então, te convido a rever todo esse programa para ver onde é que a gente está errando, para ver onde é que a gente pode melhorar. E, claro, né, buscar ajuda profissional, caso você esteja enfrentando obesidade ou quiser tirar alguma dúvida, daqui a pouco só se alimentar melhor, porque nem sempre ser magro significa que tu é saudável, né? Então, sempre o acompanhamento do médico, seja da nossa nutri, seja do nosso gastro, sempre é importante. Então, Letícia, muito obrigada por participar conosco hoje e um bom trabalho. Eu que agradeço o convite e fico à disposição. Da mesma forma também, doutor Guilherme, obrigada. A gente sabe que a agenda de médico é disputada, né? Mas muito obrigada por ter se dedicado a falar conosco hoje. Imagina, obrigado pelo convite. Também ficou à disposição aí nós, né? Tanto eu quanto a sociedade, à disposição do teu programa. Pois é, então fica esse desafio, né, de a gente se alimentar um pouquinho melhor, de repente, essa semana, vai levando para outra, como o doutor Guilherme disse, vamos melhorando cada dia mais. O importante é começar. Então, o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!